Boa noite, estamos aqui, com essa turma do IPEC, o Instituto de Pós-Graduação daqui de São Felipe, juntamente com a professora Elisângela Abreu, onde vamos ter um bate-papo, com ela, vamos fazer algumas perguntas e queremos conhecer mais sobre a metodologia da língua portuguesa. Então, gostaria que você se apresentasse, para a turma, apesar que muito conhecida aí, já foi a nossa professora aí no IPEC também. E eu vou passar agora a palavra para a Elisângela e ela vai estar se apresentando, falando também da sua formação e suas especializações. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar contando com a parceria de vocês no processo de formação. É um prazer muito grande reencontrá-los. Eu sou Elisângela Abreu, eu sou licenciada em História pela Universidade Estadual da Bahia. Eu sou pós-graduada em Psicopedagogia, com especialização em Educação de Jovens e Adultos, especialização em Mídias na Educação, especialização em Neuropsicopedagogia e especializando em Educação Especial e Inclusiva, com qualificação em Língua Portuguesa pelo Programa GESTAR da Rede Estadual de Educação da Bahia e qualificação em Coordenação Pedagógica. Estou ao dispor de vocês para falar um pouco da experiência. Boa noite, professora Elisângela. É sempre um prazer nós estarmos aqui compartilhando dos nossos conhecimentos e nossas dúvidas também. Enquanto futuros pedagogos, surgem várias dúvidas e interrogações, baseado assim na linguagem, no letramento, na alfabetização. E eu queria saber da senhora quais são os desafios encontrados em sala de aula para ensinar a língua portuguesa. Desafios são inúmeros. A língua portuguesa ela é encantadora. Não é difícil de se trabalhar por ser nossa língua materna, mas o grande desafio é justamente a falta de incentivo para a leitura. Todo o universo de conhecimento perpassa primeiro pela leitura. Essa leitura de mundo para depois a leitura simbólica dos códigos. Então, o maior desafio que a gente encontra é a base. É o conhecimento prévio daquele aluno que está em sala de aula. Agregado a essa falta de conhecimento prévio, a gente encontra uma sociedade com pouco estímulo para a leitura, uma sociedade que não tem a cultura da leitura. Portanto, o ensino da língua portuguesa se torna um desafio em detrimento dessa condição, de não termos uma sociedade que nos estimule a sermos leitores constantes. Boa noite, Pro. Eu queria saber qual é o principal objetivo da análise e reflexão sobre a língua na comunicação escrita e oral. Perfeitos questionamentos. Análise é um ponto de partida de reflexão. A gente precisa pensar todas as nossas conjunturas o tempo todo. Seja na língua portuguesa, seja na vida pessoal, seja em qualquer área científica, a análise é fundamental, porque é ela que nos dá o embasamento para as ações que a gente precisa construir. Refletir sobre o trabalho, sobre a língua portuguesa para a comunicação, é refletir a forma como articulamos os nossos saberes. A comunicação é imprescindível, ela é algo inerente do ser humano. A gente precisa se comunicar. Então, a gente precisa reconhecer que elementos favorecem ou se tornam entraves no processo de comunicação. Tendo esse reconhecimento de quais são os entraves e quais são as possibilidades que a gente tem de estabelecer uma comunicação com feedback, com sujeitos envolvidos de forma mútua no processo, que não seja apenas monólogo, e sim diálogo, a gente precisa ter reconhecimento dos elementos, das estruturas, dos desafios e das potencialidades que a gente tem nessa comunicação. Comunicar-se é essencial. É isso que faz da gente uma construção social. Professora Elisângela, como sabemos, existem crianças que têm dificuldades no letramento.
E como você lidar no dia a dia em relação ao letramento com crianças com dificuldades? Primeiro, a gente entender que o letramento é um processo contínuo. Não é algo que a gente estabelece um prazo para realizar. É um processo que ocorre dentro e fora da sala de aula. Começa no contexto com a própria sociedade, com aquele primeiro núcleo de sociedade que é a família. Então, a gente tem todo um contexto de uma sociedade grafocêntrica. A sociedade que a gente vive funciona em detrimento da leitura e da escrita. Tudo que você vê é através da escrita. Você viaja, está lá uma placa. Você está dentro de casa, você vê os símbolos gráficos da escrita na TV, no jornal, na revistinha, na embalagem. Então, a escrita, ela já está disponível para a gente. E o processo de letramento é justamente esse envolvimento de todos esses mecanismos que estão ao nosso dispor, todas essas ferramentas de comunicação que trazem a expressão grafocêntrica para a gente e que a gente precisa fazer uso disso. As nossas crianças, elas têm certas dificuldades, principalmente no contexto público, onde a gente vê que elas têm menor incentivo doméstico para leitura e escrita. Então, como é que a gente faz para envolver essa criança? Primeiro, entender o contexto em que ela está e trazer para a sala de aula elementos desse contexto da criança, elementos que fazem parte do dia a dia dela, objetos que representam a língua escrita, objetos que simbolizam o processo de leitura, as embalagens, os rótulos, as revistinhas que elas fazem uso e começar a despertar na criança a percepção de que a escrita está em todo o seu entorno. Daí a gente dá conta das dificuldades. Lógico que alguns casos específicos de deficiências de aprendizagem vão depender da intervenção de profissionais com qualificação específica. Então, a gente tem alunos que não aprendem, não desenvolvem no processo, não porque a gente não dê todo o estímulo necessário, mas porque existe algum entrave neurológico, algum entrave comportamental, algum entrave psíquico, algum entrave emocional. Então, o papel do pedagogo, primeiro, é identificar esse sujeito. Quem é essa criança que está com dificuldade no processo do letramento? De onde ela vem, onde ela vive, com quem ela vive e que ferramentas estão disponíveis para ela como suportes de leitura. Sendo isso um domínio do pedagogo, provavelmente vai se ter mais facilidade de trabalhar o processo do letramento. E só, para intensificar um pouquinho mais, porque eu acredito que essa pergunta já foi até respondida, mas quando essa criança ela tem a dificuldade de compreender, né, o foco daquela aula, quais metodologias que a senhora usa ou que nós, como futuros pedagogos, podemos usar para intensificar mais e essa criança consiga ter um aprendizado significativo? Cada indivíduo aprende ao seu modo. Primeiro, a gente precisa compreender isso. Pode existir um método que valha para um, mas que não valha para outro. Então, nem todas as pessoas aprendem da mesma maneira, com as mesmas metodologias. Então, eu posso usar um recurso tecnológico para 10 alunos e apenas um aprender. Eu posso usar uma música cantada com a criança e apenas 2 deles aprenderem. Eu posso usar um brinquedo, um joguinho e só 2, porque a gente tem diferentes formas de aprendizagem. Trabalhar a seleção de método é, acima de tudo, trabalhar com a identidade da escola. Eu preciso reconhecer o projeto pedagógico da escola no qual eu estou inserida. Então, eu preciso, ao escolher uma proposta metodológica, uma atividade didática, entender se essa atividade está concernente com a proposta metodológica do projeto pedagógico da instituição. Feito isso, eu vou perceber qual tipo de inteligência aquela criança apresenta mais aguçada. A gente tem um teórico que fala das inteligências múltiplas, que é Gardner. Então, ele vai especificar para a gente que cada indivíduo tem um tipo de inteligência mais aguçada, ou 2 tipos, ou 3 tipos. Então, cada indivíduo ele pode aprender mais pela música,
outro pelo movimento do corpo, outro pelo ouvir, outro pelo se expressar. São as inteligências múltiplas que vão definir. Enquanto quando eu selecionar uma atividade, eu preciso, acima de tudo, perceber quem é esse indivíduo que eu quero que aprenda. Portanto, o grande segredo na educação, seja para a língua portuguesa ou qualquer área do conhecimento acadêmico, é conhecer o indivíduo para quem a gente destina esse objetivo. E esse meu aluno quer aprender? Eu preciso saber isso. O que é que ele quer? E, a partir daí, mexer com o interesse dele, eu vou descobrir. Se ele gosta de carrinho, eu vou partir para o letramento pelo carrinho. Se ele gosta de desenho do Dragon Ball Z, eu vou começar a leitura pelo Dragon Ball Z. Se ela gosta da Ladybug, eu vou começar pela Ladybug. Aí eu começo com português, com inglês, e daqui a pouco eu estou ensinando a matemática e todas as disciplinas. Mas, acima de tudo, conhecer o indivíduo para quem eu estou desenvolvendo esta metodologia. Muito obrigado, Pro. Boa noite, meu nome é Leandro. Aproveitar que a senhora falou um pouco de avanço tecnológico, então, Pro, se tratando dos mesmos, qual a importância desses avanços no âmbito educacional referente à linguagem? Os nossos alunos pertencem a uma geração diferente de vocês. Eu vou dizer diferente de vocês, que são todos mais novos que eu. Mas é a sociedade da geração Y. É uma geração midiática. Eles já nasceram mergulhados na tecnologia. Vocês caminham para aprender a usar a tecnologia. A minha geração tem a esse trabalho. Porque a gente precisa classificar a gente nesse contexto. Porque, às vezes, a gente quer ensinar para a criança o que ela já faz. E a gente quer dizer que o espaço da escola é um espaço alheio à tecnologia. A gente ainda tem, no século XXI, escola que diz é proibido usar o celular. Aí a gente para assim, mas o celular é uma ferramenta que, se a gente esquecer, parece que a gente está tendo crise de abstinência. A gente fica meio descontrolado, porque a gente é dependente dele para a agenda, para o relógio, a gente é dependente dele para a comunicação, a gente é dependente dele de uma forma psíquica, emocional já. E a gente pega a criança recheada dessas habilidades tecnológicas e exclui ela desse contexto. O bom profissional que souber articular tecnologia e ensino, certamente vai dar um salto no processo do ensino e aprendizagem. Porque a criança, ela já nasceu, a criança que vocês vão dar aula, ela já nasceu nesse contexto. Ela já tirou a selfie lá no parto. E a gente não sabe disso. Então, ela já sabe, com 2 aninhos, com 1 aninho, passar o dedinho na tela e ela nem sabe o que é teclado. Porque não tinha, ela já passa o dedinho, ela não tem mais nada para sensibilidade, é o dedo mesmo para correr a imagem. Ela já sabe selecionar um jogo, ela não lê, mas ela sabe selecionar um aplicativo, ela sabe gravar um áudio, ela sabe gravar um vídeo. E elas estão abrindo mão de um processo que a gente construiu, que foi da caligrafia. Elas estão abrindo mão da produção escrita com as mãos, coordenando esse movimento. Estão apenas com seleção de letras. Então, existem necessidades, que é o pedagogo, a escola, trabalhar a tecnologia no processo ensino-aprendizagem, e existe o desafio de não abrir mão da coordenação motora. Porque o trabalho com a coordenação motora dessas crianças vai desenvolver funções cerebrais fundamentais para o processo de aprendizagem. A escrita deles, a caligrafia deles, é uma representação da identidade desse indivíduo. Então, para você ativar funções neurológicas nas crianças, vocês precisam desenvolver a escrita por meio da mão, escrevendo. Mas precisam valorizar essa condição deles de terem nascido no mundo tecnológico. Então, ele vai poder ter domínio do vocabulário, ele vai poder expandir o texto, porque dentro do texto existe sempre um hipertexto. Aquele texto que você vê tão simples, tão resumido, no processo tecnológico, ele é um hipertexto. Um clique vai para outra tela, que leva a outro texto, que levará a outro texto. E quando você vê a criança que você começou lendo uma fábula,
Por conta de um clique, ela já está lendo sobre o autor, já está chegando em outro texto, em outra tipologia textual, e ela acaba avançando o domínio dela para além do domínio que você trouxe. Então, a tecnologia é super favorável para o processo de ensino e aprendizagem. Boa noite, professora. Aproveitando, né, que já estamos falando desse processo evolutivo da educação com relação à informatização, vemos que a maioria dos jovens, eles se comunicam através das redes sociais, e vimos também que existe um vocabulário totalmente diferenciado do campo formal. Então, eu gostaria de saber o que a senhora entende com relação da diferença entre língua e linguagem. Eu fico feliz de você não ter categorizado essa linguagem de forma negativando. É uma forma diferente de expressão que eles trazem. Nem menos, nem mais, nem melhor, nem pior que a nossa forma de comunicação. É a escrita deles hoje, é a forma como eles se expressam. A língua é esse conjunto de códigos que serve para identificar uma construção nossa de linguagem. Então, a gente, para se expressar, usa um conjunto de códigos significativos. Então, eu uso uma palavra que, quando eu lançar, todos vocês vão compreender, porque essa palavra faz parte do contexto de todos nós. Então, está no nível de compreensão de todos nós. Então, você vai compreender essa palavra, ela vai compreender, porque esse símbolo é comum a nós, é a língua. Agora, a forma como esse símbolo é expressado depende muito de cada grupo, de cada identidade pessoal, é a linguagem. Então, assim, a depender do meu contexto, esse símbolo pode assumir uma outra entonação, um outro vocábulo. Então, a língua, ela é um conjunto de símbolos. E a linguagem é a expressão desses símbolos que constitui a comunicação. Nós estivemos aqui com a professora Elisângela e nós queremos agradecer a presença dela por estar nos ajudando, né, neste processo de pesquisa pedagógica, e gostaríamos que a senhora deixasse aqui uma mensagem para nós, enquanto futuros pedagogos. É gratificante demais poder estar com vocês, pessoas que fazem parte de um processo de crescimento. A mensagem que eu deixo para vocês que estão aí assistindo ao vídeo e para vocês que estão aqui comigo: amem o que fazem. Mas amem de forma prática. Pesquisem. Um bom educador, um bom pedagogo, ele é primeiro um bom pesquisador. Porque o mundo é dinâmico. O que eu aprendi há 25 anos atrás está totalmente diferente do que eu aprendi hoje. Não estudem para ter históricos, para ter títulos na gaveta, porque uma tempestade leva esses papéis. Mas estudem para ser profissionais qualificados, para dar conta dos desafios que a sociedade impõe para a gente. As crianças que chegaram para mim há 23 anos atrás na rede pública, eu tenho 23 anos em sala de aula, essas crianças são totalmente diferentes das crianças que eu recebo hoje. Na época em que eu iniciei, a gente não tinha psicopedagogos dando atuação nas escolas. A gente tinha alunos que a gente só considerava indisciplinado. Hoje a gente tem um universo de saberes que a gente precisa dar conta. A estrutura familiar da sociedade brasileira mudou muito. Então, a gente precisa despertar essa sensibilidade por meio da pesquisa, por meio da nossa humanização. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa perceber esse outro. E a gente precisa entender que há muita patologia na sociedade. E a gente precisa não adoecer com elas. Precisamos ser profissionais saudáveis. Então, cuidem do intelecto de vocês, cuidem do emocional de vocês e carpe diem. Vivam todos os dias como se fossem os primeiros e os últimos.
O bom profissional, ele é de bem com a vida. Ele sabe sorrir mesmo em meio às tribulações. A economia vai estar difícil, as metodologias vão estar variantes, mas o indivíduo que se faz educador, ele tem que ser, acima de tudo, um ser humano comprometido com o outro, comprometido com aquele indivíduo que chega em suas mãos. Aí você vai encontrar ele num outro curso, o seu aluno vai ser o seu atendente, vai ser o seu prefeito, vai ser o seu advogado, vai ser o seu médico, vai ser o seu enfermeiro, e com certeza ele vai ser melhor do que você.